né, doutor Tiago, né, doutor Marcos, doutora Melina, teve algumas pessoas que estavam trabalhando, não puderam comparecer. Então, essa manhã, a gente, mesmo com o quórum reduzido, a gente aproveita para trabalhar alguns conceitos que nós já tínhamos visto acerca de recursos no processo do trabalho e aproveitar que a gente não viu de forma específica na nossa disciplina lá no sexto período, a gente não viu de forma específica nem agravo de instrumento, nem embargos de declaração. Todavia, né, vocês já têm um conceito do Código de Processo Civil, tanto de um quanto do outro, porque ambos têm disciplinas no próprio Código de Processo Civil acerca de matéria recursal. Todavia, no processo do trabalho, a gente precisa, principalmente com relação ao agravo de instrumento, trazer algumas informações que são específicas do processo do trabalho nesse recurso em especial. Por quê? Porque enquanto o agravo de instrumento no Código de Processo Civil se presta para atacar as chamadas decisões interlocutórias, no processo do trabalho a gente não utiliza o agravo de instrumento para esse fim. A finalidade do agravo de instrumento no processo do trabalho é para destrancar recurso. Repito, a finalidade do agravo de instrumento no processo do trabalho é para destrancar recurso. Se vossas excelências lembram, o recurso ele é trancado toda vez que, na análise dos pressupostos de admissibilidade recursais, o juiz ou o tribunal, ele analisa, né, ou o próprio Tribunal Superior do Trabalho, ele analisa e verifica que não está presente um ou alguns desses pressupostos de admissibilidade recursais. Lembrando que, a depender do recurso, os pressupostos recursais eles são diferentes ou eles são acrescentados, como é, por exemplo, o recurso de revista que tem, né, o demoníaco princípio da transcendência, que faz com que os nossos recursos eles não sejam aceitos no Tribunal Superior do Trabalho. É mais fácil o Cristo Redentor bater palma do que um recurso de revista subir para o Tribunal Superior do Trabalho, né? Reza a lenda que toda vez que um recurso de revista seu sobe para o Tribunal Superior do Trabalho para ser apreciado, né? Nem subir, porque a gente faz subir com agravo de instrumento. Mas quando ele sobe para ser apreciado, a gente tem que pegar a decisão e emoldurar e colocar em destaque no nosso escritório para mostrar que o advogado é bom de verdade, né? Mas, brincadeiras à parte, realmente o recurso de revista é um recurso muito difícil de subir. Vai ser a nossa próxima aula, tá? A gente vai trabalhar o recurso de revista. Mas, tratando de agravo de instrumento, o agravo de instrumento ele vai se prestar para destrancar recurso na primeira, na segunda instância ou até na instância superior, como é o caso do destrancamento do recurso extraordinário para o STF, né? Lá no Tribunal Superior do Trabalho, se a turma, ela, na análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, verificar que falta um, e você tem a prova de que a turma se equivocou na análise dos pressupostos, né? Na realidade, você tem como provar que aquele pressuposto está lá existente, aí você pode agravar de instrumento para subir para o Supremo Tribunal Federal, que é outro recurso dificílimo de subir em grau de instância superior, já quando você está no Tribunal Superior do Trabalho. Porque, perceba, toda vez que a gente tem a violação constitucional em sede de Tribunal Regional do Trabalho, a gente não utiliza o recurso extraordinário. A gente só vai utilizar o recurso extraordinário em última instância, quando a gente estiver lá no Tribunal Superior do Trabalho e houver a violação a dispositivo constitucional. Aí sim eu posso utilizar o recurso extraordinário. Se porventura no Tribunal Superior do Trabalho lá travou, o recurso está trancado por ausência de pressuposto de admissibilidade, para destrancar esse recurso, para levar
para o STF é o agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Lembrando que o recurso do agravo de instrumento, ele destranca agravo de petição, ele destranca recurso extraordinário, ele destranca recurso ordinário, recurso de revista. Então, para do pressuposto de que é um meio processual importante para a reanálise da questão envolvendo os pressupostos de admissibilidade, né? Lembrando que eles vão mudar de acordo com os recursos. Se o recurso é de natureza ordinária ou se o recurso é de natureza extraordinária. Se o recurso de natureza ordinária tem aqueles pressupostos comuns, né? Que são os pressupostos intrínsecos, que dizem respeito à pessoa do recorrente, né? Subjetividade, né? A questão que tem a ver com a subjetividade do recorrente, né? Capacidade, né? Legitimidade para a propositura, né? Para a interposição daquele recurso, ou os extrínsecos, como o preparo, né? Depósito recursal mais custas, a própria tempestividade, né? A regularidade de representação, são pressupostos chamados extrínsecos, que dizem respeito ao próprio recurso que eu quero interpor. Toda vez que eu falo em recurso, é interpor, e quando a gente for falar de embargos, é opor. E a gente vai tratar dos embargos de declaração daqui a pouco. Tá certo, meu povo? Então, essa parte introdutória é só para refrescar a nossa memória, para entender qual o objetivo, qual a finalidade da interposição do agravo de instrumento no processo do trabalho. Eu não vou me utilizar, né, do CPC de forma subsidiária, uma vez que o agravo de instrumento, conforme eu coloquei aí no material de vocês, tem previsão específica na própria CLT, lá no artigo 897, a linha B da CLT. E você vai ver que ele serve para destrancar os recursos, como eu já falei para você, recurso ordinário, recurso de revista, o agravo de petição. Não sei se eu lembrei de falar para vocês do agravo de petição. O agravo de petição, meu povo, é aquele recurso utilizado na fase de execução trabalhista. Lembra disso? Toda vez que eu estou na fase de execução e sai uma decisão no processo do trabalho, o recurso a ser manejado, a ser interposto, é o agravo de petição, que também tem os seus pressupostos de admissibilidade. Caso o juiz, na primeira instância, na fase executória, tranque o teu agravo de petição, para destrancar o agravo de petição e levar a matéria para o Tribunal Regional do Trabalho, tá? Eu preciso do agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento servirá para destrancar o agravo de petição. Um dos recursos que não utiliza o agravo de instrumento são os embargos ao TST. Por quê? Os embargos ao TST enfrentam outro tipo de agravo, que na realidade é o agravo regimental, tá? Que é o previsto no próprio regimento interno da Casa do Tribunal Superior do Trabalho. Então, quando a gente for falar de embargos ao TST, que porventura teve o seu não seguimento determinado pela turma que analisou os pressupostos de admissibilidade dos embargos ao TST, tá? É necessário que a gente entenda que não é o agravo de instrumento que enfrenta isso, é o agravo regimental. O agravo regimental. Então é muito interessante a gente saber dessa possibilidade, né, de a gente entender como esse caminho do recurso dentro das casas julgadoras no processo do trabalho, né? Quem é que faz a análise de admissibilidade dos recursos, né? Lembra das nossas aulas anteriores? Vou dar só retornar mais um pouco essa questão para a gente ir para a prática, né? Para a análise da peça, que é o que interessa para a gente. Mas é bom reviver, né? É necessário reviver, como aquela música antiga que leva
para aquelas questões de outrora que você viveu, é necessário que a gente dê essa olhada inicial aqui, para que a gente possa entender o nosso agravo de instrumento. E aí, veja só, nós estamos lá na vara do trabalho aqui na primeira instância. Saiu a decisão da vara do trabalho, tá? Você sabe que a sentença, tá? Ela pode sofrer um recurso. E o recurso que enfrenta a sentença na primeira instância é o recurso ordinário. A parte que vai interpor o recurso ordinário tem que cumprir os pressupostos de admissibilidade recursais, que a gente já mencionou. Se tudo estiver presente, o juiz de primeira instância recebe e remete para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho na segunda instância. Se porventura, lembrando que aqui, se ele receber, se tiver tudo presente, né, ele vai notificar a parte contrária para apresentar contra-razões de recurso, para poder subir para o TRT. Beleza. Toda vez que o juiz de primeira instância, que faz a primeira análise dos pressupostos de admissibilidade, verificar que está faltando um ou alguns, ele tranca. Ele não recebe o despacho denegando seguimento ao recurso. Ele denega seguimento. Então, veja, a natureza jurídica daqui, desse momento, desse ato do magistrado, é um despacho. Despacho denegatório do recurso ordinário que foi interposto por uma das partes. Aí, para você destrancar esse recurso que foi trancado por despacho do magistrado de primeira instância, aí você agrava de instrumento. Quando você agrava de instrumento, lembrando que o agravo de instrumento também tem seus pressupostos de admissibilidade. O agravo de instrumento ele necessita do preparo, você tem que pagar depósito recursal. E lembrando lá atrás, né, depósito recursal do agravo de instrumento é 50%. 50% de quê, Fred? 50% do valor do depósito do recurso que eu pretendo destrancar. Repete, Fred, pelo amor de Deus. 50%. 50% de quê? 50% do valor do depósito do recurso que eu pretendo destrancar. Isso está lá no artigo 899, salvo engano, é no parágrafo 7º. Deixa eu só verificar aqui para vocês se é isso mesmo a informação. Tá. E você vai fazer esse depósito, é isso mesmo? E você vai fazer esse depósito, meu povo, no momento da interposição do agravo de instrumento. Não é no prazo alusivo ao recurso, como é no caso do recurso de revista, como é no caso do recurso ordinário. Então, não é dentro do prazo alusivo ao recurso. Você, assim que interpor o agravo de instrumento, já tem que juntar o comprovante do depósito do depósito recursal, que é quanto? É 50% do valor do depósito do recurso que eu pretendo destrancar. Nesse caso aqui vai ser 50% do valor do depósito RO, né? Lembrando sempre que eu tenho que fazer aquelas perguntas, né? Quanto é que eu vou depositar? O valor da condenação, ainda não depositado, até o limite do teto estabelecido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Se porventura já tiver tudo já depositado, o valor da condenação, não há depósito recursal a se fazer, tá? Porventura, se a condenação, se a decisão não trata de uma condenação em pecúnia, tá? É somente o reconhecimento do vínculo empregatício, por exemplo. Se não tem condenação em pecúnia, você também não faz depósito recursal. Gente, são muitas regras que a gente tem que reviver, né, para trazer para vocês aqui, como é o caso, por exemplo, da isenção. Quem é isento de pagar depósito recursal? Os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial, bem como, meu povo,
a massa falida e a fazenda pública. Fred, tudo isso eu tenho que saber para fazer a prova da OAB na segunda fase? Tem sim, meu povo. E é necessário que você saiba, inclusive, a fundamentação, né? Por que é importante saber isenção? Porque você tem que colocar na peça, né, especificamente, que deixa de recolher, deixa de depositar, deixa de comprovar o depósito recursal, tendo em vista que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita, ou tendo em vista que a parte recorrente é massa falida, segundo a súmula 86 do Tribunal Superior do Trabalho, segundo a súmula 86 do Tribunal Superior do Trabalho. Aí você tem que colocar lá na folha de rosto. Você tem que demonstrar que deixa de recolher, porque a Fundação Getúlio Vargas vai querer saber disso, vai querer que você fundamente. E se você não tiver lembrado, vai passar batido, deixa de pontuar. E se deixar de pontuar, é prejudicial na contagem da tua nota. Perfeito, meu povo? Enquanto eu estou falando para vocês, eu preciso que vocês vão acompanhando, tá? Minha fala e anotando. Caso você não consiga anotar, pelo menos essas observações, eu estou tentando fazer de forma mais pausada, né? Notem que eu estou dando aula como se eu estivesse pregando, né? Eu estou colocando de forma mais pausada para que você consiga anotar. E se você quiser que eu volto, porque são informações que são extremamente relevantes. Quer ver outra informação que é relevante para a gente? É aquelas que foram trazidas pela reforma trabalhista. Exemplo, quando você precisa pagar somente a metade do depósito recursal. Quem é que paga a metade do depósito recursal? Entidades sem fins lucrativos, empregador doméstico, microempreendedor individual, o MEI, as microempresas e empresas de pequeno porte. Isso vai estar lá no parágrafo 9º do artigo 899, tá? Parágrafo 9º do artigo 899. Entidades sem fins lucrativos, MEI, microempreendedor individual, empregador doméstico, microempresas e empresas de pequeno porte pagam metade do depósito recursal. E quando eu estou falando de agravo de instrumento, é metade da metade. Por quê? Porque se eu já pago a metade do valor do depósito recursal do recurso que eu pretendo destrancar, então já vai ser metade daquele valor, se eu for uma entidade sem fins lucrativos. Se eu for uma entidade sem fins lucrativos. Aí, se cai isso, não é comum, tá certo, gente? Cair agravo de instrumento na segunda fase. Mas ele pode cair nas questões, ele pode cair nas perguntas abertas que são feitas, as questões discursivas que são feitas lá na prova da ordem, na segunda fase. E se você for pegar trabalho para fazer, você tem que saber essas regras do depósito recursal, que são muitas, não são fáceis, tá? E você precisa ter em mente, inclusive, a partir de que local você vai ter que procurar, tá? De que local você vai ter que ir atrás. Lá no teu material. Doutora Elizabeth, seja bem-vinda. Bom dia a todos que estão conosco. Perfeito, meu povo. Então, veja só. Quando a gente fala de agravo de instrumento, e aí eu quero que vocês vão para o nosso material aí, que eu separei para vocês, vejam que no agravo de instrumento eu tenho uma folha de rosto, tá? Percebam, eu vou tentar compartilhar aqui a tela, tá? Seja o que Deus quiser. Vamos compartilhar para ficar olhando com vocês, é melhor. Deixa eu selecionar aqui.
E aí, gente, tá aparecendo? Tá, Fred. Tá aparecendo? Tá. Tranquilo, tá aparecendo. Glória a Deus. Da última vez que eu coloquei, travou. Vamos ver. Lá em cima, você vai direcionar a sua peça para quem? O seu agravo de instrumento. Para o juiz que prolatou aquele despacho denegatório. Então, veja, se você está lá na primeira instância, quem prolatou o despacho denegatório foi o magistrado de primeira instância, o juiz da vara do trabalho. Então, é para ele que você vai direcionar. E as razões de recurso vão para quem? As razões de recurso vai para o tribunal, né? Porque o teu agravo de instrumento, ele, se o juiz não exercer, né, o juízo de retratação, que é muito difícil de acontecer, o juiz ele vai mandar para onde? Para o Tribunal Regional do Trabalho respectivo, ao qual aquele juiz está vinculado. Perfeito? Então, esse é o primeiro tópico. Se eu tiver lá no recurso de revista, né, o que foi denegado foi o meu recurso de revista. Quem deu o despacho, na realidade, foi o desembargador relator, né, aquela turma que analisou o meu recurso de revista. Aí, daquele despacho denegatório, você vai direcionar para onde? Você vai direcionar para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Quem foi que chegou? Doutora Marivânia. Bom dia, Marivânia. Seja bem-vinda. É uma honra, um prazer inenarrável. Vamos voltar. E aí, meu povo, olha só. Aquele despacho denegatório foi aonde? No tribunal. Então, você vai direcionar a sua folha de rosto para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho, né, daquela região. E as tuas razões de recurso vão para onde? Vão para o Tribunal Superior do Trabalho. Então perceba, meu povo, perceba comigo que a gente tem que analisar primeiro a folha de rosto para depois ver as minhas razões de recurso. No agravo de instrumento, eu tenho que primeiro analisar a folha de rosto para depois as minhas razões de recurso. Eu ter a consciência para quem eu vou direcionar os dois. Doutor Adriano, bom dia, seja bem-vindo. O pessoal está chegando, graças a Deus. Então, voltando para o nosso agravo de instrumento, tá? Veja que após direcionar, eu vou colocar a epígrafe. O que é a epígrafe? O número do processo. Veja que eu não preciso mais pular aquelas linhas. Meu povo, deixa eu só fazer uma observação aqui. Na prova de vocês, da primeira unidade, ainda teve gente que colocou o espaço para despacho. Teve gente que colocou, ao invés, né, de colocar, a gente sabia que antes, né, de ter isso aí, lá nos tempos do processo físico, a gente colocava entre parênteses 10 linhas, né? O pessoal colocava 10 linhas. Aí teve gente que colocou entre parênteses 12 linhas, 13 linhas. Gente, não coloca mais isso, tá? Não coloca mais essa expressão, por favor. Inclusive na prova da OAB, pula 2 linhas, já começa a qualificação das partes, tá? Muito cuidado com isso, porque esse erro pode ser fatal para você, sob pena de você estar identificando a sua peça, tá bom, meu povo? Aí, vamos voltar comigo aqui, vamos voltar comigo para o agravo de instrumento. Vê só, quando a gente for pular a linha e ir para a qualificação, a gente vai colocar o nome do agravante, aquele que está, né, interpondo o agravo de instrumento, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, que ele move, aí bota o nome do agravado, tá? Também já qualificado, que vem através do seu advogado, ao final assinado, a presença de Vossa Excelência com fulcro no artigo 897b da CLT. Então é isso aqui, gente, ó. É isso aqui que eu quero que vocês percebam. Essa fundamentação aqui, ela é preponderante. Se essa fundamentação aqui você colocar errado, vai perder a pontuação, tá? Colocar o nome de agravo de instrumento em destaque,
o nome do agravante em destaque, o nome do agravado em destaque, tá? Lembrando que isso aqui é para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da tracinho região. Você vai interpor esse agravo do instrumento para subir, para remeter para o TRT respectivo. Agora, vê só. Esclarece o agravante que encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursais, dentre os quais se destacam. Perceba que quando a gente estudou recurso ordinário, volta aqui comigo, olha para mim na tela. Perceba que quando a gente estudou recurso ordinário, a gente colocou depósito recursal e custas. Depósito recursal e custas. Você vai ver que aqui no nosso agravo do instrumento, eu destaquei isso aqui, ó. Depósito recursal no valor de R cifrão 3 pontinhos, conforme guia anexa. Mas eu não falei de custas. Por quê? Porque as custas já foram recolhidas quando da interposição do primeiro recurso, que ficou trancado. Aí, quando eu for querer destrancar no agravo de instrumento, eu não preciso mais colocar as custas, nem pagar as custas, porque elas já foram recolhidas. Elas já foram recolhidas no primeiro recurso. Tranquilo? Aí, eu coloquei aqui, ó, a formação do agravo de instrumento constante da cópia integral dos autos, conforme o parágrafo 5º, inciso 1º do artigo 897. Por que eu coloquei isso aqui? Embora a gente esteja em série de processo judicial eletrônico, né? A CLT ainda tem os resquícios do processo físico. E quando era processo físico, a gente precisava juntar toda a cópia do processo, para que a gente precisava tirar toda a cópia do processo, juntar no agravo de instrumento, para o agravo de instrumento subir para o Tribunal Superior para o Tribunal Regional do Trabalho, nesse caso aqui. Então, isso aí era o agravo de instrumento. Então, ficou ainda previsto na norma e, como hoje é PJE, já sobe tudo. Não tem o que você juntar, não tem o que você mais fazer a cópia, como era anteriormente, para juntar, para agravar de instrumento. Hoje já sobe tudo. Basta você agravar, né, e pedir para que a outra parte contraminute o agravo de instrumento e contrarrazoe o recurso ordinário ou o recurso de revista. Por quê? Porque quando subir para o tribunal, vai subir os dois. Vai subir o agravo de instrumento e vai subir o recurso ordinário. Tá? O tribunal vai julgar primeiro o agravo de instrumento, porque se o agravo de instrumento tiver fundamento, tiver razão, aí o agravo de instrumento será provido, e depois de ser provido o agravo de instrumento, a turma vai julgar o recurso ordinário. Por quê? Porque você provou no agravo de instrumento que estavam previstos, que estavam presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursais, tá certo? Então, gente, não sei se eu estou indo muito rápido para vocês, mas eu estou partindo do pressuposto de que esse caminho vocês já estão lembrados. Se a gente tivesse com um quadro aqui, talvez a gente pudesse fazer esse caminho para vocês, mas é aquele caminho natural que eu já havia dito a vossas excelências. Decisão de primeira instância, trancou o recurso, agravo de instrumento. O agravo de instrumento, né, foi recebido, o juiz vai mandar contraminutar e contrarrazoar. Contraminutou e contrarrazoou, sobe para o tribunal. Chega lá no tribunal, primeiro vai fazer a análise do agravo de instrumento, para depois, se for provido, se aquele recurso, aquele agravo de instrumento for recebido e provido, aí sim analisa o outro recurso. Por isso você tem contraminutar e contrarrazoar. Agravo de instrumento se contraminuta e o recurso ordinário, o recurso de revista se contrarrazoa,
tá? Que é a resposta dada pela parte contrária àquele recurso, tendo em vista a manifestação do princípio do contraditório e da ampla defesa, tá? O artigo 900 da CLT, ele determina a necessidade de contrarrazões de recurso no prazo legal. Só que na contraminuta, quando a gente fala em contraminuta, é somente para o agravo de instrumento, que está lá no artigo 897, parágrafo 6º da CLT, tá? Então vamos continuar. Nos moldes do artigo 830, veja só, mais um fundamento, ó, eu coloquei para vocês aí, mais um fundamento. O patrono do agravante declara a autenticidade dos documentos oferecidos em cópia para a formação do presente agravo, sob sua responsabilidade pessoal. Mais um resquício do processo físico. Mais um resquício do processo físico. Ô Fred, como é resquício do processo físico? Eu ainda tenho que colocar, tem sim, meu povo, mesmo que seja no processo judicial eletrônico, como esses artigos aqui não caducaram, isso aqui ainda está em vigência, você vai ter que colocar, mesmo que, obviamente, esteja se tratando de processo judicial eletrônico. Você declara a autenticidade e diz que formou o agravo constante da cópia integral dos autos. Tem que informar. Isso na prova da OAB aqui, ó, é importantíssimo. Texto padrão, daqui até o final. Texto padrão. Fred, eu tenho que ter isso na cabeça? Tem que ter isso na cabeça. Fred, como é que isso vai ficar na minha cabeça? Treinando. Você precisa treinar. Você precisa fazer todos os dias, de forma exaustiva, 3, 4, 5 peças, para passar na prova da OAB na segunda fase. Você tem que treinar. Não adianta nada a gente mostrar a você como faz. Se você não treinar o texto, não vai lembrar na hora. Não vai lembrar. Seu cérebro tem que estar condicionado. Tá? No dia que caiu a peça, você já sabe o texto de cor. Você já sabe o texto porque ele já foi implantado por osmose no seu subconsciente, de tanto você fazer peça. Mas, Fred, eu não tenho tempo. Procure a madrugada, procure tempo para fazer, porque a prova da OAB não é impossível de passar. Não é impossível, tá? A prova da OAB você precisa verdadeiramente de treino. Quanto mais treinar, você vai entrar na Ordem dos Advogados do Brasil, porque você não vai competir com ninguém, apenas com você mesmo. Aí vem, diante do exposto, requer o recebimento do presente agravo, né, que é um dos pedidos aqui, ó. Primeiro é receber o agravo, tá? É o primeiro pedido. Bem como a retratação do outro juízo. Veja que o juiz de primeira instância, ele pode exercer o seu juízo de retratação e dizer, assiste razão ao agravante, né, na presença do pressuposto de admissibilidade que, de forma errônea, esse magistrado não observou, né, de sorte que dou seguimento ao presente recurso. Então, esse juízo de retratação aqui é muito difícil de acontecer, mas não é também algo de outro mundo. O juiz pode admitir que errou, né? Todos somos humanos, né? E o juiz também. Com relação ao despacho denegatório de seguimento do recurso, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, caso não seja que entendimento, o de retratação, requer a intimação ou a notificação da outra parte para que apresente contraminuta ao agravo de instrumento. Percebe? Olha aqui o pedido. Ó. Contraminuta de agravo de instrumento e contrarrazões ao recurso ordinário. Já que eu estou aqui na primeira instância, eu estou trazendo esses exemplos para vocês. O prazo para contrarrazão e para contraminuta é de 8 dias,
conforme estabelece o 897, parágrafo 6º da CLT. E olha o outro pedido aqui, ó, a posterior remessa de todo o agravo de instrumento e do recurso ordinário para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho daquela região. Nestes termos, pede deferimento, local e data, sem colocar a cidade e sem colocar a data, advogado e OAB, sem colocar o número da OAB e sem você assinar, tá certo? Então, perceba, gente, que não é algo difícil, mas que requer treino, requer que você saiba esse texto na cabeça. Eu pergunto, professor, fala, Jamerson, já ia perguntar se vocês querem tirar alguma dúvida. No caso desse parágrafo aí, diante do exposto, quando ele fala da contraminuta e contrarrazões, também é padrão, né? É padrão. Todo esse texto aí, Jamerson, que eu coloquei para vocês na folha de rosto, é um texto padrão. É um texto que, quanto mais você treinar, mais ele vai ficar na sua cabeça. Não é factível, Jamerson. Se você for escolher processo do trabalho na segunda fase, veja só, não é factível que caia agravo de instrumento. É bem mais fácil cair as 3 peças que a gente já viu, que foi petição, a reclamação trabalhista, a contestação e o RO. Essas são as que caem mais. Mas o agravo de instrumento já caiu na segunda fase, tá? Como não é um recurso difícil, geralmente eles não colocam. Mas o que é difícil para o acadêmico é se acostumar com o texto, se acostumar com as expressões. Veja que você falou, Fred, essa parte aí de contraminuta e contrarrazão, eu tenho que colocar, é padrão? E a resposta é padrão. Tem que colocar. E você tem que fundamentar com o artigo correto. E veja, Jamerson, voltando aqui ao nosso caso prático, veja quantas fundamentações. Ó. Desde aqui de cima, artigo 897, parágrafo 5º, inciso 1º. Depois, artigo 830 da CLT, aqui, ó. E depois, o 897, parágrafo 6º da CLT. Ou seja, Jamerson, você tem que fundamentar exaustivamente todas as suas colocações. Porque cada fundamento desse, Jamerson, é ponto. É pontuação que você precisa para a sua nota final. E se não coloca, você vai verdadeiramente ser penalizado, prejudicado na correção final. Ok? Ok, professor, tranquilo. Tranquilo? Boa. Eu queria saber se vocês já tinham visto a estrutura do agravo de instrumento. Chegaram a ver já? Alguém já chegou a um agravo de instrumento? Não, né? Não, só trabalho. Veja, Gleice trabalhava com isso lá na vara, provavelmente já deve ter visto vários, né, agravos de instrumento. Na atividade advocatícia é muito comum a gente utilizar, né? Principalmente quando a gente fala de recurso de revista, gente, lá no Tribunal Regional do Trabalho. Por quê? Como eu disse a vocês, como o recurso de revista ele é muito difícil subir, quem faz o primeiro juízo de admissibilidade lá no tribunal é a própria turma. E geralmente a turma, quando vai avaliar, porque o recurso de revista ele é muito técnico, né? Você precisa de muitas nuances técnicas para avaliar o teu recurso de revista, tá? E essas nuances técnicas, elas prejudicam o segmento do teu recurso de revista. Aí o tribunal, quando analisa, diz que não está presente, aí tranca teu recurso, denega segmento. Quando denega segmento, você quer de todo jeito levar para Brasília. Você quer levar para o Tribunal Superior do Trabalho para que lá, porventura, a turma analise de uma forma diferente, né? O ministro relator analise de uma forma diferente, o que também é muito difícil. Porque chega lá no Tribunal Superior do Trabalho, a análise é ainda mais técnica, porque eles ainda analisam o princípio da transcendência de forma mais contundente. É quase algo muito difícil de subir, porque a questão ela é muito... Tem que ser uma questão nova, né?
que não tenha sido ainda analisada. Então é muito difícil subir. Ô, Fred, Oi, Gleice. deixa eu só te fazer uma pergunta. Ali em cima, ao final, que tu coloca para remeter, Sim. que tu fundamentou com o artigo 897, parágrafo 6º, tá correto? Eu nem sei, Gleice. O que é que tem lá no 897? Vê lá para mim, parágrafo 6º. Não, porque não é contra razões e contra minuta, não é isso? Pra subir? É. Não é o 899, o 899? O 900, não? Isso, 900. Né, o 900, né? Deixa eu ver. Analisa para mim aí, quem tá com o código? Alguém tá com o código para mim dizer? Tu vê para mim, Gleice, por favor? Eu tô olhando aqui. O 897, parágrafo 6º. É porque o 897, parágrafo 6º, ele diz que o agravado será intimado para oferecer resposta ao agravo e ao recurso principal. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Porque eu achava que o contra-razões ao recurso ordinário fosse outro. É o 900, mas é quando a gente faz o RO. Como eu estou em sede de agravo de instrumento, onde se pede para fazer a contraminuta e as contrarrazões, aí ele chama de resposta, na realidade, como é um artigo específico, aí a gente coloca ele. Por isso, aí foi bom Jamerson colocar isso, perguntar e você analisar. Por quê? Porque já fica demonstrado, Gleice e Jamerson, que não se trata, né, de qualquer fundamentação. Por quê? Eu tenho uma fundamentação específica. Eu tenho um dispositivo na CLT que é específico para aquele recurso. Pasmem. E isso daí é observado pela Fundação Getúlio Vargas. Aí o 900 eu utilizo só para o recurso ordinário, já que no agravo instrumento está aí a questão do dispositivo específico, porque são duas respostas, a contraminuta e as contrarrazões. Muito obrigado pela observação, Gleice. Tô entendendo. Obrigada, Fred. Tirou a dúvida. Eu que agradeço. Eu preciso que vocês participem dessa forma. Veja, a gente está com 7 alunos aí na nossa turma, né? Toda vez que um aluno pergunta, mesmo que seja uma aula com poucos alunos, eu fico todo arrepiado. Por quê? Porque é uma proximidade que a gente não teria se a aula fosse gravada e colocada no Instagram, no YouTube, como eu estava fazendo com vocês. Mas só o fato de a gente estar interagindo já é extraordinário. Eu quero que vocês parem e perguntem mesmo, que a gente tem tempo. A gente vai trabalhando aí até terminar essas dúvidas nossas, tá? Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Vamos voltar lá, vamos ver as razões recursais. Quem foi que entrou? Doutora Midian. Doutora Midian, seja bem-vinda, né? O Senhor te abençoe. Muito bom vocês chegando aqui para estar junto conosco. Aí, vejam só. As minhas razões de recurso, meu povo, vão ser direcionadas para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho daquela região. E veja que aqui eu já não coloco contra-razões, eu coloco minuta. Porque já que eu estou falando de agravo de instrumento, as razões do meu agravo de instrumento é chamado de minuta. Tá? Por isso que quando eu vou responder o agravo de instrumento, a parte contrária, eu coloco contra-minuta e não contra-razões. Tranquilo? Uma das questões referentes aos pressupostos de admissibilidade é a tempestividade. Se o recurso não for tempestivo, ele não pode subir. Aí eu coloquei aqui um caso prático, um exemplo que já aconteceu comigo. Ó. O juízo de primeiro grau, veja, aí eu vou fazer aquela estrutura que eu já mostrei para vocês. Eu vou narrar o fato aqui no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, eu vou fundamentar, dizendo que merece reforma aquele despacho, tá? E no segundo, né, ou merece reconsideração. E no último, eu vou pedir o provimento do agravo.
Então, aqui, ó, o juízo de primeiro grau não recebeu o recurso ordinário interposto pela agravante, sustentando que não houve observância do prazo recursal no dia da interposição do recurso ordinário. Aí eu vou explicar por que aqui, vou fundamentar. Ocorre que, no dia informado pelo sistema, como último dia, que era uma sexta-feira, dia 11 de novembro de 2019, era feriado local, conforme faz prova o decreto municipal 2 de 2007, tá? Então, lembre-se que isso aqui eu só vou colocar se isso aqui tiver no meu caso prático, tá certo? Para eu poder numerar aqui e colocar como prova, tá certo? Nos moldes da súmula 385 do TST. Por que eu estou dizendo aqui nos moldes da súmula 385 do TST? Porque se você for lá para essa súmula 385 do TST, está lá dizendo que a prova do feriado local incumbe a parte. A prova do feriado local incumbe a parte. A parte tem que provar. Como foi que Fred provou aqui, gente, o feriado local? Com o decreto municipal. Olha aqui. Sacudiu o decreto municipal, disse que estava em anexo, e de acordo com a súmula 385, fundamentei, ó, eu provei o feriado local, prorrogando-se o dia final para segunda-feira, dia 14 do 11, sendo esta a data da interposição do recurso. Olha aqui, ó, foi nessa data que eu interpus o recurso. Aí o juiz olhou essa data aqui, ó, e disse o quê? Está intempestivo. Por que está intempestivo? Porque o dia final era dia 11 do 11 de 2019. Só que dia 11 do 11 de 2019 era feriado local e o juiz não atentou para isso. Provei com decreto e prorrogou para o dia útil subsequente, que era na segunda-feira, o dia em que eu interpus o recurso. Aí eu fundamentei, expliquei que meu recurso estava o quê? Tempestivo. O meu recurso ordinário estava tempestivo. Desta feita, requer o provimento do agravo de instrumento. Olha o pedido aqui, ó. Olha, pessoal. Olha o pedido. Provimento do agravo de instrumento. Provimento do agravo de instrumento. Extremamente importante, a fim de que seja dado seguimento ao recurso ordinário trancado. Que o recurso ordinário trancado por causa da tempestividade. Porque para o juiz de primeira instância ele estava intempestivo, tá? Então, lá, o juiz de primeiro grau vai fazer análise desse agravo de instrumento, pode se retratar ou não. Se não se retratar, ele vai mandar para onde? Para o tribunal. E lá no tribunal, ele vai analisar essas razões de recurso, tá? Dando provimento ou não ao agravo de instrumento. Tá certo, meu povo? Tranquilo? Coloquei aí bem simples. Olha os requerimentos finais. Diante do exposto, requer o conhecimento do presente agravo, porque olha aqui, ó, o pedido final é conhecer e depois prover. Conhecer e depois prover. Qual é a diferença, Fred? Quando eu falo de conhecimento, é a presença dos pressupostos de admissibilidade. Quando eu falo em provimento, significa dizer que a turma analisou as razões recursais e deu razão ao agravante e houve provimento do agravo de instrumento para depois processar o recurso ordinário. Olha os verbos. Conhecimento, né? Primeiro conhecer o agravo, depois prover o agravo, tá? E depois receber e processar o recurso ordinário, que é aquele que foi junto com o meu agravo de instrumento. Fred, são muitas informações. E detalhe, eu coloquei o agravo de instrumento mais simples, só para você analisar a riqueza de detalhes que você precisa saber para agravar de instrumento.
A única coisa mais difícil do agravo de instrumento é isso, é o treino. É você ter o texto na cabeça. Tendo o texto na cabeça, o resto vem no pacote. Você só precisa treinar. Então, o agravo de instrumento, você não precisa treinar tanto quanto os demais, né? Petição, contestação e RO. Esses três, quem for fazer segunda fase em trabalho, tem que treinar até fazer uma cãibra no olho, até esse olho aqui dar uma cãibra, você ficar feito lampião, o olho baixo na cãibra, tá? Agora, os demais, você tem que treinar também. E são muitos recursos, gente. São muitos recursos. E são muitas peças, né? Haja vista a criação aí da homologação extrajudicial do acordo, né? É uma outra peça. Inquérito para apuração da falta grave é outra peça. Ação de consignação e pagamento. São peças que não são factíveis cair, mas você tem que treinar. Você precisa treinar, tá? Ao decorrer do tempo, se der, a gente vai vendo, tá? Talvez a gente demore um pouco mais em recurso de revista, porque é um recurso mais técnico. Gente, sem medo, o que eu vou dizer aqui é uma vergonha, mas é verdade. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Muitos, mas muitos advogados, ainda não sabem entrar com recurso de revista. Não sabem. Eu não vou dizer que eu sei, não, que é difícil meus recursos subirem, meu recurso de revista só sobe através de agravo de instrumento e muitas vezes barra lá no princípio da transcendência. Só tive um recurso que subiu para a turma e mesmo assim não foi provido, não. É muito difícil, é muito complicado. Muito complicado. Então preste atenção. Quando a gente parte do pressuposto de que a gente tem um recurso técnico, eu preciso de muitas nuances para ele subir. E eu tenho que começar com essas nuances já lá na elaboração do meu recurso ordinário. Eu tenho que elaborar o recurso ordinário já pensando no recurso de revista, tá? Já pensando em suscitar o meu pré-questionamento lá em cima, porque tem essa questão também. A matéria tem que estar pré-questionada e já ser suscitada, ventilada esse pré-questionamento na decisão da turma. Se a turma no seu acórdão não pré-questionou a matéria, você tem que embargar de declaração. É outra questão técnica. Você tem que embargar de declaração para poder pré-questionar. É os embargos de declaração para pré-questionar a matéria para subir para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, veja, não é uma atividade fácil. Então, eu vou demorar um pouco mais tempo com vocês para analisar o recurso de revista, tá certo? Então, tá aí o nosso agravo de instrumento, né? A gente, depois dos requerimentos finais, vai fechar a peça. Nestes termos, pede deferimento, advogado OAB, local e data, do mesmo jeito que a gente fez em cima. Pessoal, vocês estão conseguindo ver aí, está aparecendo na tela o nosso agravo? Sim, tá. Tá sim, Fred. Beleza. Então vamos agora para os embargos de declaração, né, meu povo? Vamos para os embargos de declaração. Galera, eu vou um pouco mais tranquilo nos embargos de declaração. Por que eu vou um pouco mais tranquilo nos embargos de declaração? Porque, primeiro, embargo de declaração, a gente parte do pressuposto de que Vossas Excelências já tem essa matéria mais depurada do processo civil. Que ela vai ser bem parecida aqui no processo do trabalho com relação aos seus fundamentos. Você sabe que cabe, né, de omissão, contradição ou obscuridade da sentença. Isso aí já é clássico, né? Todo mundo lembra, né, do chamado OCO, do OCO, né? Omissão, contradição, obscuridade. Omissão, contradição, obscuridade. Ou ainda, meu povo, é possível você opor embargos
toda vez que a decisão, você precisa corrigir um erro quanto à análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, ou ainda, se houver um erro material na decisão. Então, é interessante a gente lembrar que, quando a gente trata de embargos de declaração, que também não é um recurso que é factível cair, porque a Fundação Getúlio Vargas, eu acho que entende que é muito fácil os embargos de declaração, né? Porque é uma peça também padrão, como a gente trabalhou aí no agravo do instrumento. É uma peça mais padrão, que tem um cabimento específico nesses 3 aspectos. E às vezes, quando está lá uma sentença, que a Fundação Getúlio Vargas vai dizer que naquela sentença foi omisso quanto à questão daquilo que foi pedido, por exemplo, lá na petição inicial, você pediu adicional de salubridade, você pediu horas extras, você pediu intervalo intra-jornada. Aí o juiz ele analisou intra-jornada, analisou horas extras, mas não analisou o adicional de insalubridade. A sentença foi omissa quanto ao adicional de salubridade. Aí você vai embargar a declaração para dizer ao magistrado, abençoado de Jesus, eu pedi adicional de salubridade. A contestação rebateu, dizendo que não tinha insalubridade, uma vez que o EPI já retirava a atuação do agente insalubre. Porém, Vossa Excelência não se manifestou com relação à insalubridade. Se manifeste, sane a omissão. Então, para você pedir para que o juiz analise essa matéria, né, que ele se omitiu, o remédio, nesse caso aqui, o meio processual cabível é os embargos. Ou, às vezes, lá na fundamentação da sentença, o juiz mostrou que iria dar a insalubridade, né? Falou da NR15, falou que a prova técnica do perito era conclusiva quanto ao grau de insalubridade. Todavia, na parte dispositiva, o abençoado do magistrado, né, disse que na realidade não se aplicaria insalubridade no caso, mesmo levando toda a parte da fundamentação, levando a crer, né, que ele iria conceder a insalubridade. Aí você fica naquela, o advogado, lembre-se que o advogado sofre, lembre-se que o advogado, né, ele sofre as dores de parto quando saem as decisões, e ele começa a pensar, olha, o magistrado demonstrou na sua fundamentação que iria conceder a insalubridade, todavia, na parte dispositiva não concede. Houve aí uma contradição, né? Uma contradição. Aí você tem que opor os chamados embargos de declaração. Ou a sentença foi obscura, né? A sentença não demonstrou com clareza, né, o porquê, né, o porquê decidiu acerca, né, dos honorários de sucumbência a ser 5%. Essa obscuridade é quando aquele advogado ele percebe, porque a obscuridade não é muito fácil de você analisar, ele percebe na subjetividade da decisão a ausência, né, de uma questão aclaratória. A obscuridade, né, os embargos de declaração é justamente para isso, para aclarar aquela matéria que entendeu o juiz em conceder, em dar. Todavia, você não consegue abstrair da decisão do magistrado o porquê ele decidiu daquela forma. A sentença foi obscura, a decisão, o acórdão foi obscuro. Aí você quer aclarar a matéria. Daí a necessidade dos embargos declaratórios, os embargos de declaração. Então, gente, como essas questões são mais uma questão de só menos importância, são mais simples, né? Lembre-se que a gente sabe que os embargos de declaração nem sempre enfrentam o contraditório. Primeiro, é necessário que a gente entenda que embargo de declaração na Justiça do Trabalho é recurso, essa é a teoria majoritária.
Por que recurso? Porque os embargos de declaração poderão modificar o julgado, está lá no artigo 897A maiúsculo da CLT, tá? Os embargos de declaração, eles podem modificar a decisão. Se eles podem modificar a decisão, então qual é a natureza desse instrumento? É recursal, é recurso, tá? Por exemplo, naquela matéria da omissão que eu falei para vocês, que o juiz deixou de julgar a insalubridade, se o juiz verificar que verdadeiramente, né, não se manifestou com relação à insalubridade e der, então ele acolheu os embargos declaratórios, você sabe que a sentença dele vai mudar. E como a sentença dele vai mudar, a sentença de primeira instância, eu estou falando de um recurso. E se houve, né, modificação do julgado, teve efeito modificativo do julgado, eu, juiz, tenho que dar oportunidade à parte contrária para se manifestar antes de julgar. Então, diante da possibilidade do efeito modificativo da sentença nos embargos de declaração, dá-se a oportunidade à parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias. 5 dias para a oposição dos embargos, 5 dias para a manifestação da parte contrária. 5 dias. Doutor John, bom dia, seja bem-vindo. 5 dias para a oposição dos embargos, 5 dias para a manifestação da parte contrária. Então perceba que aí, né, eu tenho um recurso, porque eu vou modificar o julgado. E aí, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, a parte contrária vai ter que se manifestar. Geralmente não tem contraditório, principalmente quando é uma questão mais de erro material, por exemplo, uma questão de correção fácil, que não vai modificar o julgado, né? Ou de esclarecimento acerca dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursais. Quando não modifica a sentença, aí eu não tenho contraditório. Eu posso não ter o contraditório, e porque não vai ter modificação da sentença, é somente aquele aclaramento, né? A necessidade de aquele aclaramento. Foi o que aconteceu nos embargos de Lewandowski, né? Lembra que Lewandowski, na liminar da ADI 6363, não sei se eu comentei com vocês, né? O AGU opôs embargos de declaração com relação à liminar, a decisão liminar. Ele não acolheu os embargos, mas desses efeitos aclaratórios, né? Ou seja, ele demonstrou que na realidade haveria continuidade de validade dos acordos individuais em virtude da medida provisória 936. Então, é possível que o magistrado dessa aclaração à matéria, né? Não sei nem se existe essa expressão, mas ele aclarou a matéria, ele trouxe luz ao que ele queria dizer, né? Sem modificar. Se não modificou, não teve contraditório, não teve resposta da parte contrária, não teve a necessidade de modificação, aclara a matéria, não acolhe os embargos. Então, tem essa nuance, os embargos de declaração. Tudo isso é interessante da gente lembrar, tudo isso é interessante da gente saber, porque ele pode ser matéria também para vocês nas questões discursivas da segunda fase. Lembrando, né, que lá a fundamentação eu coloquei para vocês aqui, é o artigo 897A da CLT, 897A da CLT, tá? Os embargos de declaração, e do 1022, salvo engano, até o 1026, 1022 e seguintes do Código de Processo Civil. Vamos dar uma olhada no nosso embargo de declaração para a gente terminar a nossa exposição. Vê só, os embargos de declaração vão ser direcionados, é uma peça só, não tem a folha de rosto, tá? Que a gente viu lá no agravo de instrumento e no recurso ordinário, vai ser direcionado para o juiz ou para o tribunal. Para o juiz que deu a sentença ou o tribunal que deu o acórdão, tá?
Isso estou falando tanto da primeira, da segunda instância, quanto da instância superior, Tribunal Superior do Trabalho. Como já tem processo, eu vou colocar epígrafe, o nome do embargante aqui em destaque, nesses 3 pontinhos, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, que ele move o embargado. O embargado está aqui, ó, nesses 3 pontinhos, bota em destaque o nome dele. Também já qualificado, vem através do seu advogado, ao final assinado, a presença de Vossa Excelência, com fulcro. Aí coloca aqui, meu povo, ó, toda a fundamentação. Importantíssima a fundamentação. 897A maiúsculo, 769 da CLT, 1022 e seguintes do CPC, vai até o 1026, tá? Mas você pode colocar dessa forma aqui, 1022 e seguintes do CPC. Olha a expressão que eu utilizei aqui, olha aqui, ó, a gente tem visto o recurso até agora, né, com o nome interpor, mas são embargos de declaração. Então, olha a expressão que eu vou utilizar, opor embargos de declaração pelos motivos de fato e direitos a seguir expostos. Aí eu vou abrir o tópico para demonstrar se é ou omissão, ou contradição, ou obscuridade. Ou omissão, ou contradição, ou obscuridade. E aí eu vou trazer aqui um caso prático. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido do embargado, condenando a hora embargante ao pagamento de férias e horas extras, apesar de alegar-se na contestação a prescrição bienal e juntar o termo de rescisão do contrato de trabalho. Gente, o que eu quis mostrar aqui? Férias e horas extras foi fruto de condenação. O juiz julgou aqui, ó, procedente. Só que na contestação eu fiz 2 alegações. A prescrição bienal, que o juiz não se manifestou, essa prescrição bienal ela tem o condão de quê? De extinguir o processo com julgamento do mérito. Com julgamento do mérito. Então, se a prescrição bienal fosse analisada e fosse acolhida, não tinha que se falar nem em férias, nem tinha que se falar em horas extras. E eu juntei o termo de rescisão do contrato de trabalho, dizendo especificamente que as férias elas foram pagas. Está lá, tá tudo no termo de rescisão contratual, sendo omissa a decisão quanto à análise da prejudicial de mérito. Qual é a prejudicial de mérito? Prescrição bienal. A prejudicial de mérito é a prescrição bienal. Desta feita, requer que a omissão da sentença seja sanada, de modo que este juízo se manifeste sobre a prescrição bienal suscitada para acolhê-la e determinar a extinção do processo com o julgamento do mérito. Olha aqui, ó, conjugamento, prescrição é conjugamento. Artigo 487, inciso 2 do CPC. Aos requerimentos finais, pelo exposto, requer o recebimento destes embargos, a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, olha aqui, conforme determina o 897A, parágrafo 2º da CLT. Olha a fundamentação aqui, ó, 5 dias para manifestação. Por que eu pedi para manifestação da parte contrária? Porque se o juiz julgar a prescrição bienal que ele não julgou, que ele não colocou na sentença, vai modificar o julgado. Se vai modificar o julgado, a parte contrária tem que se manifestar. E bem como o provimento do presente recurso para que seja sanada a omissão. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB. Meu povo, aqui comigo, pergunto a vossas excelências, os embargos de declaração, tranquilo e calmo, tem alguma dúvida a suscitar? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Por favor, se manifeste. Professor, eu queria que o senhor repetisse um pouquinho só sobre essa pressão bienal, que ficou eu fiquei um pouco confuso. Jamerson,
vamos partir logo do começo. O cara lá na petição inicial, Jamerson, ele pediu férias e ele pediu horas extras, certo? A parte contrária, ela é notificada para apresentar resposta. Na contestação que a gente já estudou, você pode suscitar preliminares de mérito. Essas preliminares de mérito, que está lá no 331 do CPC, elas podem extinguir o feito sem julgamento do mérito, com exceção da conexão, que é reunião dos feitos. Só que quando a gente fala de prejudicial de mérito, é a prescrição e a decadência. O que é a prescrição? Vai ser a perda do direito de ação pelo decurso do prazo. Então, no fim do contrato de trabalho, Jamerson, o empregado tem até 2 anos. Terminou o contrato de trabalho, você conta 2 anos para frente. Passou os 2 anos e o cara entrou depois de 2 anos com a ação, não tem o que pedir, está tudo prescrito. Férias, FGTS, horas extras, 13º, tudo que o empregador estava devendo no contrato de trabalho lá atrás, morreu. Por quê? Porque o empregado dormiu no ponto. Terminou o contrato de trabalho, ele esperou 2 anos para entrar com a reclamação trabalhista. Como ele esperou 2 anos, né, passou 2 anos, ele entrou depois de 2 anos, está tudo prescrito. Está tudo fulminado pela prescrição bienal. Só que... Aí, deixa eu só terminar essa parte da sentença, porque fica melhor para todo mundo analisar também. Só que lá na decisão, tá, o juiz, via de regra, foi muito bom, James, foi muito bom você ter perguntado isso, que me veio na cabeça uma coisa extraordinária. Se você for para o CPC, você analisa o CPC, lá no CPC você vai ter a parte que vai falar da sentença no CPC, da sentença. Quando ele fala da sentença lá no CPC, está dizendo que o juiz ele tem que ser específico e detalhista em tudo. Ele tem que se manifestar, via de regra, sobre tudo na sentença. Sobre tudo. Sob pena de omissão, que enfrenta os embargos de declaração no processo civil. Estou falando isso no processo civil de uma forma inicial. Só que no processo do trabalho, pela instrução normativa número 39, eu não enfrento essa questão do CPC de uma forma tão completa como está lá no Código de Processo Civil, o que dá a possibilidade do magistrado nem sempre enfrentar todas as coisas. Eu vou dar um exemplo. Digamos que na minha defesa eu disse que eu demiti o empregado, isso na contestação, por justa causa, por 2 coisas. Por desídia e por improbidade. Lá do 482 da CLT. Veja, as minhas alegações foram desídia e improbidade. São coisas diferentes. E eu demonstrei essas coisas na contestação. O juiz acatou a minha tese, mas ele só manifestou-se sobre a questão da desídia. Não falou da improbidade. Entendeu que existia desídia, mas ele não falou especificamente da improbidade. Para mim, eu não vou querer falar especificamente disso, porque ele acatou a minha tese. Então, eu não vou embargar de declaração para dizer, excelência, faltou o senhor falar da desídia. O senhor falou da improbidade, mas não falou da desídia. Então, fale, porque a sentença tem que ser específica. Então, nesse ínterim, no processo do trabalho, a gente não tem essa especificidade do processo civil. Agora, já quando a gente fala, nesse exemplo que eu acabei de falar, da prescrição bienal, Jamerson, prescrição é matéria de ordem pública. Qualquer momento do processo, eu posso suscitar. Agora, veja que os embargos de declaração, nesse caso, para mim interessa. Para mim que sou réu. Por quê? Porque se o juiz acatar a minha prejudicial de mérito, tudo que ele deu na sentença morre. Então, como o juiz, na decisão, deixou de se manifestar quanto à prescrição bienal, é uma matéria importante que vai fulminar o mérito se ele acatar, então ele tem que se manifestar, ele foi omisso. Aí, os embargos de declaração para dizer, excelência, o senhor esqueceu de analisar a minha prejudicial de mérito, está lá na contestação.
Na decisão não tem análise sobre prescrição bienal. Então, analise, sane a omissão. É para isso que vai servir os embargos. Então, Jamerson, foi muito bom você perguntar isso, porque me trouxe à memória essa questão do processo do trabalho, que o advogado ele tem que ser bastante cuidadoso em analisar se é interesse dele, advogado, suscitar ou não os embargos de declaração, opor ou não os embargos de declaração. E aí, meu povo, o que é que vocês acharam da aula de hoje? Sossegado? Foram 2 recursos, viu, gente? Hoje nós vimos 2 recursos. Eu acho que, para mim, foi bem legal, foi bem produtivo. Agora vocês precisam treinar. Então, para não deixar de lado nossa tarefinha de casa, tá? Tá aí, ó, deixei para vocês aí, ó, da nossa tarefinha de casa, no nosso material. Para a próxima aula, a gente ainda vai analisar agravo de instrumento e embargos. Cadê, meu Deus? Tá no material de vocês. Acho que eu devo ter colocado. É aquele negócio que está travando, meu povo. Mas está no material de vocês aí. Próxima aula tem duas atividades. Um agravo de instrumento e um embargo de declaração para vocês fazerem. Para a gente ver junto. Aula que vem, bem rapidinho, antes de recurso de revista. Combinado? Tranquilo, professor. Tranquilo. Combinado. O que é que vocês acharam? Sossegado hoje? Alguma dúvida? Vocês querem tirar mais alguma dúvida hoje sobre nossa matéria? Não, tranquilo. Sobre esse assunto, tranquilo. Graças a Deus. Foi um prazer estar com vocês agora pela manhã. Obrigado pela paciência de vossas excelências. Obrigado por vocês terem participado, né, da nossa aula. Cada pergunta, para mim, é muito importante. Eu quero desejar um ótimo final de semana para vocês. Que Deus abençoe todos vocês nesse dia maravilhoso. Fiquem em casa, se possível. Vitória não tá para brincadeira, certo? Só saiam se puder, se for necessário, tá? E se cuidem, pelo amor de Deus. Forte abraço. Estou morrendo de saudade. Vou interromper a gravação e mais tarde vou colocar no Google Classroom. Tá certo, meu povo?